Sou Rosa Firmo Bezerra Gomes, nascida no interior do Ceará, distrito de Lavra da Mangabeira, Quitaiús, em um sítio chamado Tapera. Vivi a minha infância inteirinha neste local, distante dos grandes centros. Fui alfabetizada por minha irmã mais velha e aos 10 anos parei de estudar, porque na região não havia escolas de ensino médio, era muito distante e meu pai não permitia que se ausentasse de casa para estudar em locais distantes de casa. Então eu fiquei aguardando e na esperança de um dia voltar aos bancos escolares. Eu tinha um primo chamado Francisco, no popular Chiquinho de Domingo, cordelista, que me emprestava livros. Enquanto eu não podia estudar em uma escola, eu lia os livros que ele me emprestava. Livros da Raquel de Queiroz, de José Lins do Rego, José de Alencar, e assim eu fui formando a minha personalidade com essas leituras e a vivência do campo com os cantadores de penitentes, cantadores de viola, e através dos cordéis eu fui formando minhas inspirações foram nascendo e eu comecei a rabiscar uns poemas. Voltando a falar da infância, eu tive uma infância carregada de problemas de saúde. Vivenciei momentos muito difíceis, porque eu tive uma grave doença, estive à beira da morte, mas eu tinha um plano de vida. Deus preparou um plano para mim em que eu tinha que cumprir uma missão. E na época que eu comecei a rabiscar os meus versos, influenciada pelo meu primo Chiquinho, cordelista, eu escrevia versos para minha mãe, porque eu estava ausente dela. E era uma distância muito pequena, mas as condições de transporte eram tão difíceis para chegar de Lavras a Cedo, do distrito de Lavras para Cedo. Eu pegava até 2 dias para chegar a esse local, quando hoje, dentro de 20 minutos, se faz esse percurso. As condições na época eram bem complicadas, bem difíceis. E eu enfrentei todas estas dificuldades, quebrei todos os paradigmas, todos os padrões, fugi às coisas que eram propostas pela minha família, pelos meus pais, de todas as filhas seguirem a linha das prendas domésticas, de aprender todos os cursos de bordado. E eu não me interessava, eu queria uma máquina de escrever, eu queria livros, eu queria estudar. E consegui com muito esforço. E depois que eu consegui me formar, passei a lecionar e exercer a função de orientadora educacional aqui em Fortaleza, onde me deu muito prazer. Foi assim uma bênção na minha vida exercer essa profissão. Eu me senti até uma psicóloga quando estava presente dos jovens, dos educandos, eles me procurando, tirando dúvidas sobre as suas vidas, e isso me dava muito prazer, porque eu tinha uma resposta de imediato. A gente fazia um trabalho sistemático junto com a equipe e conseguia resultados a médio prazo até. Depois de 10 anos, com muita insistência, eu consegui me libertar, depois da maioridade, para chegar a uma outra cidade para iniciar o curso ginasial. E assim aconteceu. Fui para a cidade de Cedro, onde lá eu cursei o ginasial. E depois fui para Juazeiro do Norte,
iniciei o curso pedagógico. De Juazeiro, eu fui transferida aqui para Fortaleza. E aqui me instalei e concluí o curso pedagógico. E, em seguida, entrei na Universidade de Fortaleza, no concurso vestibular para pedagogia. Em seguida, também prestei vestibular para a Universidade Federal e fui aprovada e decidi ficar na Universidade Federal, onde eu concluí o curso de pedagogia com especialização em orientação educacional. O sonho não morria. Eu sempre tinha em mente de querer registrar as coisas da minha terra. Porque quando eu estudei para me preparar para o ginásio, para a admissão ao ginásio, no colégio do distrito de Quitaiús, não havia biblioteca, não havia livro, não tinha um mapa, eu não sabia com o que se limitava e nem os professores também se preocupavam em explicar isso. E eu me questionava, como é que eu vou ver a história do Brasil sem conhecer a história da minha terra? Então eu passei a questionar essa possibilidade de um dia eu registrar alguma coisa para deixar para os pósteros. E aos poucos, depois de algum tempo, eu convivendo com os educandos, com as minhas colegas, e fui anotando muitas coisas nas minhas agendas, fazia uns caderninhos, anotava e rabiscava alguns poemas e ia guardando. Eu comecei a preparar um pequeno livreto de poemas, poemas ontem e hoje, que eram bem simples, todos voltados para as minhas vivências, coisas do meu sertão. Eu tinha já de muito tempo alguns provérbios, alguns ditos populares da nossa linguagem do sertão, as variantes linguísticas que o povo de lá falava muito bem, falava de palavras que eu não sabia o que significava, e eu ia anotando como farnizim e outras pré-condia, então eu fui anotando. Então eu passei a analisar e pesquisar para descobrir essas variantes linguísticas, o significado delas. A minha mãe havia falecido e ela tinha uma história muito rica de uma mulher bravia, como todas as mulheres do sertão, de criar muitos filhos. Na região não havia médico, elas mesmas preparavam todas as meizinhas para curar as doenças dos seus filhos, com muita dificuldade. E eu admirava por demais a minha mãe e achava ela de uma nobreza muito grande, porque ela era humilde do sertão, não tinha escolaridade, apenas foi alfabetizada, mas ela lia a Bíblia, ela frequentava a igreja, recebia as pessoas que tinham um nível intelectual superior e com muita eficiência, e eu admirava isso dela. E se vestia muito bem, ela era vaidosa, e no final eu escrevi a história dela e dei o título desse livro de Nobreza de uma Mulher Sertaneja, porque ela era nobre, pobre e nobre. Então, foi o meu primeiro trabalho, ao invés das variantes linguísticas, que seria o primeiro, esse foi porque ela iria fazer 100 anos, já falecida, e eu tinha interesse de comemorar os 100 anos de vida dela. E, com certeza, foi assim para mim uma grande façanha. Eu cheguei a levar um grupo de pessoas, um ônibus de pessoas daqui de Fortaleza para lançar este livro na data em que ela faria 100 anos de vida lá em Quitaiús. E celebramos uma grande festa com a presença do Batista de Lima, que ele disse que foi batizar,
foi batizar o Quitaiús, batizar a minha entrada na literatura. Com a intervenção da internet, dos meios de comunicação, então muitas coisas foram embora da memória das pessoas. E eu estou sempre resgatando e registrando para que as pessoas saibam como viviam, como se comunicavam, como se realizavam os trabalhos na época da minha infância e juventude, lá no interior do Ceará. Um terceiro livro que eu escrevi, que eu considero o livro principal que eu registrei até agora, é o livro Rosário de Quitaiús. Eu pesquisei 10 anos no Instituto Histórico, no Arquivo Público, nos cartórios de Lavra da Mangabeira, de Quitaiús, entrevistando pessoas mais velhas de lá, da região, para encontrar um meio de colocar toda a história, desde o nascedouro até os últimos dias em que eu lancei este livro. Então, esse livro, para mim, é uma bênção porque eu me sinto gratificada. Ele hoje está servindo de pesquisa para alunos de escolas de ensino médio, lá de Quitaiús, de Lavras, e até algumas pessoas que fazem curso superior no Cariri, dentro da educação, também eles servem para pesquisa, porque eu relatei os fatos de como surgiu a educação lá na região de Quitaiús, de Lavra da Mangabeira. Então, ele é uma fonte de pesquisa para esses jovens que fazem o curso de pedagogia lá no Cariri. Isso me deixa muito contente, porque eu não imaginava que tivesse nenhuma repercussão. E, graças a esse trabalho, essa pesquisa, ele está tendo um benefício para as pessoas que estudam, que procuram pesquisar sobre a região. Me perguntaram por que eu me interessei para escrever. O Dimas Macedo costuma dizer assim: quem mergulha nas águas do Salgado fica inspirado. E eu mergulhei no Riacho do Rosário, um afluente do rio Salgado de Lavra da Mangabeira. E Lavras tem uma enormidade de intelectuais, de escritores como Clímaco Bezerra, como o poeta Filgueiras Lima, que até a escola tem no nome dele aqui em Fortaleza, como em Lavra da Mangabeira. É uma região de muitos intelectuais. Até uma academia de letras já foi fundada em Lavra da Mangabeira pelo Dimas Macedo, para registrar o número enorme de poetas, de escritores, de intelectuais, não só escritores, mas ele reuniu também outros intelectuais da cidade, dos distritos de Lavra, nessa academia, que é também de grande importância, porque leva para o jovem, para as pessoas de Lavra da Mangabeira, saber como que aconteceu que essas pessoas chegaram a esse patamar na vida de escritor, de poeta, de artista plástico que nós temos. A Sinhá de Amora, temos o Bruno Pedrosa, um grande artista plástico, não só artista, como ele é escritor, ele é designer de joia, é um homem assim completo, de muito saber. Nós temos uma figura emblemática nascida em Lavra da Mangabeira, que é a Fideralina Correia. Fideralina era uma figura muito emblemática, uma mulher muito forte, que ainda hoje se temem as formas como ela dominava a cidade. Ela era dominadora, ela tinha um poder muito grande, ela
ela construiu o mercado de Lavra, ela construiu escola, ela levou os filhos todos para estudar fora, eram políticos de grande nome, os filhos da Federalina. Uma mulher muito guerreira e muito diferente da maioria das mulheres. As mulheres eram muito submissas, enquanto a Federalina ela tinha um poder, uma força que era diferenciava das mulheres da região. Portanto, ela foi muito prestigiada pelos políticos de fora do Rio de Janeiro. Ela era convocada para dar entrevistas. E hoje temos muitos livros escritos sobre a vida da Federalina. Olhando para o meu passado, o passado das pessoas da minha época, eu posso dizer que sou uma felizarda. Enquanto as minhas irmãs, que éramos 10, nenhuma tiveram a oportunidade de estudar, sair do distrito, como eu tive. Isso porque as dificuldades da época eram enormes. Os preconceitos, os padrões eram muito fechados. Os pais não queriam que as filhas ficassem fora de casa, não numa grande maioria, mas especialmente na minha família. Eles não achavam que as mulheres tinham que ficar em casa, fazer os trabalhos domésticos, aprender as prendas domésticas e casar com os familiares. Eu tinha uma visão diferente. Eu sou a mais nova das mulheres e não aceitava esse tipo de coisa. Talvez porque eu já tinha essas leituras de alguns romances, a minha mente já funcionava, abria-se para outros aspectos. Então, as mulheres eram muito privadas. Elas tinham que obedecer aos pais e depois, quando casavam, obedecer aos maridos. Era uma vida muito fechada. E isso eu não admitia porque nós somos seres iguais, homens e mulheres. Mas eu era considerada rebelde porque eu estava querendo fugir os padrões e realmente fugi. E não me arrependo. Então, era uma vida muito restrita dessas mulheres que trabalhavam apenas nas tarefas domésticas, de criar filhos, educar os filhos, e não tinha liberdade de viajar, de fazer as coisas que gostavam. E eu fugi todos esses padrões e consegui realizar os meus sonhos daquela época, que nunca deixo de realizar porque sempre tem outros sonhos. Mas em relação ao passado, eu me considero uma mulher que venceu alguns obstáculos. Quebrei muitos padrões em relação àquela época que as mulheres eram muito limitadas às suas vidas de trabalho, confinadas nos seus lares, sem poder fazer algo que lhe agradasse, enquanto a gente planejava, os pais da gente já estavam tolhendo aquilo que não era permitido. E então eu quebrei esses padrões e fugi mesmo de todos, desobedecendo algumas coisas, até me deu assim uma sensação de maior liberdade quando eu me formei, porque eu me senti com mais poder para realizar os meus sonhos. Eu conheço pessoas até da minha família e outras que viveram lá na minha época, que reclamam por não ter deixado de lado a obediência aos pais, aos regimes da época, para fugir e fazer as coisas que sonhavam.
elas se sentem muito limitadas, arrependidas, frustradas porque não se realizaram como pessoas. Realizaram apenas em ser mãe, cuidar dos filhos, cuidar do lar. Então, eu tenho uma irmã que ela diz isso, que ela tivesse feito o contrário, desobedecido, porque ela era capaz, ela era inteligente também, ela teria alcançado os objetivos de vida dela e não estaria vivendo hoje como ela vive, submissa aos filhos, porque ficou viúva. Então tem essa preocupação de não fazer aquilo que ela gosta, porque está sempre presa ao passado. Para algumas ainda que são jovens, que continuam ainda com esse mesmo regime de obedecer aos pais, eu já incentivo para fugir do padrão, para sair dessa situação, porque não vai conseguir realizar os sonhos de uma pessoa que está presa à obediência, presa a padrões de vida. Eu sempre incentivo para que elas também consigam realizar os seus sonhos através de luta, porque não se consegue fácil só em desejar. Tem que lutar, tem que ser uma luta árdua para conquistar os espaços. Não é fácil, especialmente no sertão. Hoje não, as facilidades já são bem maiores, as escolas funcionando com ensino médio, até universidades já se instalam em finais de semana. E eu aconselho para estas pessoas que ainda são jovens estudarem. E teve algumas, até sobrinhas minhas, que pararam no tempo também por conta da situação de pais que não queriam que estudasse, elas venceram, procuraram estudar, eu incentivando de longe mesmo, dando algumas dicas, algumas pistas para como elas chegarem a um sucesso na vida, fugindo desses padrões que existem lá no sertão. Eu, desde criança, era uma grande observadora da natureza. Vivi entre os rios, os riachos, a vegetação, as plantações, e isso me dava prazer e me inspirava para escrever alguns versos. Entre a natureza, que era uma inspiração interna, as inspirações externas veio através desse meu primo que escrevia, que era poeta, os livros que ele me emprestava, e através de um livro da Raquel de Queiroz, a minha curiosidade foi tão grande quando li o 15, que eu desejei conhecê-la. E ela me inspirou muito para as minhas escritas. A personagem do livro da Raquel de Queiroz era idêntica às pessoas que eu convivi lá no sertão. E isso me inspiraram para as minhas escritas, para as minhas histórias, as minhas memórias. E tem outros autores também que eu admiro, outros poetas como Filgueira Lima, que a gente adquiria algumas cópias dos poemas do Filgueira Lima para declamar nas escolas. E aqui mesmo em Fortaleza, quando eu passei a ler outros romances, outras histórias, outros livros, e eu fui me inspirando para incorporar ao meu trabalho de escrita. Eu escrevi até alguns poemas e posso dizer um deles para você. Um dia o meu rio transbordou, águas barrentas, sangue depurado, do barro de São Francisco, que misturou-se às minhas lágrimas, derramadas de minhas mágoas, que ficaram represadas no poço da pedra.
Foi bem personagens de livros que me encorajaram. Foram pessoas com quem eu convivi que me encorajaram para essa mudança de vida, para esse meu percurso para chegar onde cheguei. Foi observando outras pessoas que estudaram, saíram de lá com menos sacrifício do que eu, porque os pais permitiam que fosse estudar com facilidade. Então eu admirava essas pessoas que eram amigas, outras famílias, que chegaram a concluir o ensino superior antes de mim, porque eu fiquei presa por 10 anos fora da escola. Então eu, observando essas pessoas que tiveram essa oportunidade para estudar, concluir o ensino superior, eu fazia de tudo para também chegar aonde elas chegaram. Só que eu demorei muito, mas conquistei esse espaço. Na região, as pessoas falavam muito ditos populares, inclusive a minha mãe, ela era muito inspirada com os provérbios bíblicos e os ditos populares da região. Pobre só vai para frente quando leva uma topada. Era o que sempre as pessoas da região falavam. Então, eu não acreditava nesse dito popular porque havia outras formas também das pessoas conquistarem seus espaços sem topar em coisas para conquistar. Eu acreditava no trabalho, no esforço, de muita luta para conquistar os seus espaços. A minha mãe falava muitos ditos que eu não me lembro no momento agora. Ela dizia, quando alguém estava com algumas manchas avermelhadas no corpo, ela chamava, isso é maniconia, que é a variante linguística, que o significado dela é púrpura por melancolia. Tinha outro, pé rapado. Qual é o significado de pé rapado? Existia no século passado as casas dos engenhos, né? E os donos de engenho de poder aquisitivo maior iam para as igrejas de charrete e até de liteira, os donos da terra. Enquanto o trabalhador, o escravo, ele ia a pé e sujava muito o calçado de lama. Ao chegar na igreja, existia uma peça de ferro onde ele raspava o solado para tirar a lama. Aí então ficou reconhecido, pé rapado. Era um pobre que raspava o pé para tirar a lama. O que me move é a esperança, é a força para lutar, para sobreviver. E gosto muito de contribuir com as pessoas mais humildes, me faz muito bem. Então eu não me vejo distante das coisas da minha terra. Sempre que eu posso, eu estou tentando ajudar algumas pessoas que estão com dificuldade para estudar, para sair de lá do Quitaiús para vir à capital, ou agora em Juazeiro ou Crato, que é onde temos faculdades que eles podem dar continuidade a seus estudos. O cearense é um homem de força, de luta. Eu admiro em relação porque nós temos uma seca enorme, temos muitas dificuldades, é uma terra muito árida, e em relação a outros estados que são mais frutíferos, são mais desenvolvidos, e as pessoas são mais acomodadas em relação ao cearense. O cearense é mais desbravador. O homem do sertão é um ser iluminado. Eu acho que ele tem uma força interior muito grande para descobrir, para se organizar, para vencer os obstáculos que ele acompanha.
Eu vejo que, através da própria dificuldade da seca, da desordem, das políticas públicas desfavoráveis, eles superam todas essas dificuldades para chegar a alcançar os seus objetivos, com toda essa força interior que eles têm como nordestino, como cearense especialmente. Em relação às conquistas diante da minha vida, das lutas que eu empreendi, porque, em primeiro lugar, eu nasci no sertão com as dificuldades, uma família numerosa de 14 irmãos que sobreviveram dos 17. Então, a primeira e maior luta que eu venci foi de uma doença que eu adquiri na infância, que a minha mãe contava para mim, que aos 2 anos eu tive uma furunculose e foi preciso eu tomar uma injeção de penicilina no glúteo. E daí se tornou um abscesso e não existia médico, e ela chamou o barbeiro e com a navalha sajou esse tumor e afetou o meu nervo e eu fiquei com uma perna encurtada. Essa foi uma das primeiras. A segunda, eu tive a doença da seca, que era chamada a tifo. Aos 9 anos, eu fiquei acamada por muito tempo, fiquei debilitada e não tinha médico na região, e cada dia a febre aumentava e eu ficava mais debilitada, o cabelo caía, fiquei muito magra e fizeram sentinela, como chamavam na época, né? À noite, os irmãos mais velhos ficavam ao meu redor para, se eu morresse, colocar uma vela. E um dia minha mãe resolveu, com um irmão de coração, que era um semi-escravo, para que eles levassem para um médico na cidade próxima. E arranjaram um andor, numa cadeira, fizeram um andor e me colocaram para atravessar o rio. E ao chegar no rio, meu pai estava voltando de uma viagem e quando viu a cena, eu já muito enfraquecida, aí ele disse, é melhor voltar para que ela morra em casa mesmo. Então, voltaram comigo e no dia seguinte a minha mãe recorreu a esse irmão de coração, semi-escravo, o nome dele era Zé Librina, para ele levar a minha urina para um mesinheiro chamado de Luiz da Charneca. Então, ele foi de cavalo, com uma distância enorme, e conseguiu chegar lá, e ele examinou e disse que eu estava com o intestino paralisado e me passou umas injeções de penicilina. E eu tomei essas penicilinas por algum tempo, que me causava muitas dores, muito sofrimento, e eu fui recuperando, estou aqui teimando em viver. Foi uma outra glória na minha vida, foi a sobrevivência, porque eu sabia que eu tinha um plano a cumprir. Deus me deu essa condição de superar, e superei essa segunda grave doença. E depois apareceram outras que foram mais leves, e eu fui superando outros sofrimentos por eu estar em Juazeiro para estudar e dar continuidade lá mesmo. E meu pai achou que eu tinha que vir para Fortaleza, porque já existia um irmão morando aqui. E eu tinha um namorado que eles não gostavam porque não era trabalhador, não era da família, então eles conseguiram me transferir para Fortaleza e conseguiram também separar desse namorado.
mas só me fizeram bem, porque aqui em Fortaleza eu conquistei outros espaços e do que eu talvez não teria conseguido em Juazeiro, que era uma cidade menor na época dos anos 70. Então eu cheguei aqui, enfrentei muitas dificuldades, consegui emprego para poder manter-me nos estudos e auxiliar nas dificuldades da vida aqui em Fortaleza com os irmãos que vieram comigo. Eu gosto de dizer, a vida é uma canção de amor. Nós transpassamos muros intransponíveis, porque viver é uma dádiva. Nós temos problemas, mas temos que superá-los. E essa força interior que nasce da gente para superar os problemas e viver com mais alegria. Eu não desanimo nem desisto de coisa alguma. Sempre que surge um problema, eu estou com uma força interior imensa para tentar vencê-lo, porque viver é uma dádiva, é uma bênção divina. Então, eu não aceito as pessoas esmorecerem, desanimarem fácil de um problema qualquer e desistir de dar continuidade a um projeto, a um sonho, realizar coisas que possam ser realizadas porque tem medo de enfrentar dificuldade. Eu sempre, nunca desanimei, nunca desisti, por isso eu conquistei alguns espaços. Em relação ao estado saudoso, é uma coisa normal para mim. Eu guardo saudade de coisas da minha infância, da minha mãe, mas procuro superar, porque eu não vou viver em função de uma tristeza, de uma saudade, ficar melancólica, porque leva até uma depressão, a uma doença. Então eu acho que a saudade é uma coisa gostosa para você sentir, a sinestesia de um cheiro de uma comida da infância, de um momento de lazer, de uma brincadeira infantil nos rios, nos lugares que a gente viveu. Isso, a saudade é saudável para mim. Mas quando você deixa essa saudade lhe consumir e se transformar numa melancolia, aí eu não aceito, porque eu acho que você tem que superar para viver bem e guardar essa saudade como uma coisa boa para a sua vida. Eu gosto muito de ler, de anotar, de até eu tenho alguns opúsculos com frases minhas e de outros autores que eu admiro e eu mandei editar até. Mas para dizer assim de memória, só uma que eu gosto de dizer, o sertão e o mar fundem-se em minhas entranhas e eu os amo. Por quê? Porque eu nasci no sertão e gosto e amo a minha terra, e o mar me deu assim uma visão de esperança muito grande, ampliou meus horizontes. Então, ao chegar em Fortaleza, que eu vi o mar e entrei na universidade, então mudou a minha percepção de vida, porque ele mostra para mim como uma esperança, um horizonte lá no fundo que eu vou conseguir e outras pessoas também podem conseguir, olhando para essa perspectiva de ver o mar como uma esperança na vida. Anotei muita coisa, tem muita coisa ainda para que eu possa vir a publicar. Mas eu já publiquei 14 livros de memória. São 3 de poesias e outros de memórias. Um da história da minha terra, a história da minha mãe, de um grande sacerdote que era de Quitaiús, que foi para um outro estado aos 12 anos de idade,
foi um grande vencedor, eu considero ele um santo, porque ele viveu na cidade de Baixo Quandu, em Espírito Santo. E eu tinha muita curiosidade, porque eu só ouvia falar dele, não o conhecia. E meus pais tinham grande admiração por eles. Então eu passei a pesquisar, cheguei aí até a Baixo Quandu, porque lá na cidade de Lavras, de Quitaiús, poucas pessoas sabiam da vida dele. Então eu fui até Baixo Quandu, descobri que ele fundou uma congregação de freiras e padres que está no Brasil inteiro e até em Portugal tem desses padres da congregação que ele fundou. É o padre Alonso Benício Leite, que é da família do Eunício Oliveira. Então ele viveu lá nessa cidade com muita humildade, e construiu hospitais, a escola, creches, abrigos. Era assim um verdadeiro santo. Conta uma história dele que ele tinha uma batina apenas. Quando ele ia mandar lavar, ele ficava no quarto esperando essa batina secar, porque ele não saía na rua, nem dentro de casa, sem a batina dele, a batina preta. E ele não usava os meios que ele adquiria para a igreja para bem próprio. Ele se recusava a comprar 2 ou 3 batinas. Então ele só tinha uma batina e fazia isso. Ele foi de uma humildade assim, tamanha, que eu fiquei encantada com a história dele. Publiquei esse livro com o título O Laborioso Apacentador de Ovelhas, o Alonso Benício Leite, que contando a história de toda a pesquisa que eu fiz a respeito da vida dele, porque uma pessoa lá na cidade de Baixo Quandu anotava as coisas que ele falava e depois escreveu esse livro com anotações do próprio Alonso Benício. Aí outra, já depois no centenário dele, construíram um memorial lá em Baixo Quandu e outra pessoa já escreveu um outro livro sobre a história dele. Então eu admiro muito e guardo essas memórias de uma pessoa assim, de uma capacidade imensa e de um trabalho também muito benéfico para uma cidade, porque ele começou lá, era um distrito pobre, era muita mata ainda, tinha animais ferozes e ele desbravou. Hoje é uma grande cidade lá em Espírito Santo. E ele é muito venerado. Já fizeram esse memorial, tem um pórtico lá com um busto dele na praça e continua sendo muito reverenciado. E essa congregação já chegou até lá, a nossa terra, Quitaiús, que é a terra onde ele nasceu. Tem umas freiras que fazem um trabalho de educação, um trabalho de catequese com as crianças e os jovens lá de Quitaiús. São 14 livros, só falou 4 até agora, que mais? Como? São 14 livros. Ah, sim. Então eu escrevi a história da minha mãe e a história de o primo poeta Chiquinho de Domingo, um sertanejo sonhador. E o de poesia são Chuva de Verão, o outro é Cantos do Luar, e um terceiro, me falhou, vê se eu lembro agora. E escrevi também, o nome do livro da minha mãe é Nobreza de uma Mulher Sertaneja. E esse livro de poesias que eu escrevi por último é Enquanto Voam as Borboletas, que ainda está no prelo. E tenho um que eu escrevi com resenhas e perfis e comentários dos meus trabalhos e comentários de colegas que mandam para mim dos meus trabalhos também, que eu envio para eles dos livros que eu adquiro, que eles me presenteiam, eu faço também uma oferenda de amor. Então esse livro
Oferenda aos Amigos. E o último que eu escrevi, recente, que lancei no mês de agosto, é Mergulho, Crônicas Memorialistas. Mergulho, Pulsações de Vida. Esse foi o último. E estou preparando esse dos provérbios da minha mãe, dos ditos populares, e a minha autobiografia. Eu fui muito limitada. Meu pai dizia assim, onde tem gente adulta, criança não se mete, não fala. E quando a gente falava, dava um cascudo. Então eu fui educada assim. Eu hoje já estou chegando até um local como esse para dizer alguma coisa, mas me bloqueia e me foge as palavras, me foge muita coisa, porque foi uma questão da educação. Eu já, mesmo como educadora, quando eu ia dar aula, eu ficava bloqueada muitas vezes. Eu sabia o conteúdo que tinha que falar, aí quando começava a olhar para a plateia, aí me bloqueava. O incentivo dos pais, a forma deles conduzirem para o bem, e também é uma questão pessoal. Quando você nasce com aquele dom, aquela inspiração para ter uma educação, para chegar a qualquer uma situação de vida com uma expressão melhor de se viver. A gente nunca pode ensinar a uma pessoa a ser educada. Você pode dar pistas, caminhos para a pessoa escolher, para a pessoa seguir. Não existe uma fórmula, para mim, de educar. É você quem se educa com a sua próprio interesse, da sua própria índole de ser bom, de ser melhor na vida entre as pessoas. Como educadora, eu falava assim, praticar o bem, a honestidade, ser pesquisador, ser paciente, não desanimar diante de nenhuma fraqueza, ser persistente e estudar, ler principalmente, muita leitura, muita pesquisa, muita busca de vida.